Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia a todos, né? Ainda tem gente entrando aqui, mas vamos começar, né? Já são 10h10. Vamos começar aqui o evento, tá? Bom, só alguns recados primeiramente, né? Esse webinar, ele vai ser gravado e após a nossa apresentação, a gente envia o link para todos os participantes, tá? A gente recebe também sugestões de eventos e assuntos para próximos webinars, tá? E para qualquer registro de dúvida, eu peço para vocês utilizarem o chat e no final da apresentação a gente responde as perguntas uma a uma, tá? Bom, para a gente começar, eu gostaria de convidar a todos os participantes aí a conhecerem as outras áreas e as outras unidades da iMart. Então, nós temos profissionais especializados nas verticais de RP para o mercado de pequenas e médias empresas com a ferramenta SAP B1. Tá? Somos também parceiros em CRM da Salesforce, tá? Especialistas em soluções de combate a crimes e fraude, além, claro, da nossa unidade de automação de processos. E também os nossos serviços, que são transversais às nossas unidades e ferramentas. Serviços de análises, mapeamento de processos, somos especialistas em sustentação, e isso a gente vai falar um pouquinho hoje. Tá? E também temos práticas de alocação de profissionais, BPO e treinamentos. Bom, hoje, especificamente, eu queria passar por cada uma dessas atividades, né, que estão aqui na tela e que permeiam todo o processo de RPA nas empresas, indo desde a escolha da ferramenta, tá, os facilitadores internos e externos das empresas, né, a definição e o mapeamento do processo que vai ser automatizado, tá, o planejamento do projeto em si e a sustentação pós-go live. Tá? Importante dizer que nós temos práticas internas para todas essas áreas, tá? E a gente vai passar um pouquinho sobre cada uma agora. Bom, como a gente já sabe, né, Hyperautomation é uma das principais tendências a curto prazo. Esse conceito de automação ele já vem amadurecendo nas empresas. E então existem alguns caminhos e possíveis pontos de entrada quando a gente fala de hyperautomation. Mas é fato que o principal deles é o RPA. Os bots, em comparação com outras ferramentas de automação, normalmente são de baixo custo e de fácil implementação. E vem sendo apontado aí como o principal meio para redução de custo e aumento de performance nas empresas. Devido à alta velocidade com que o RPA vem sendo difundido, essa tecnologia já está entre as 5 mais adotadas por grandes e médias empresas no mundo. Então, a gente montou esse webinar com o intuito de apresentar o nosso modelo de evolução na jornada em RPA e, de alguma forma, ajudar nossos parceiros e clientes a direcionarem as suas iniciativas na adoção dessa tecnologia e tentar junto apontar alguns caminhos para diminuir os riscos e otimizar os recursos durante a jornada e o amadurecimento em automação. Bom, e aí como funciona, né? A automação com RPA, ela não demanda de alterações na interface, de sistemas, necessidades de integração, e agrega eficiência nos trabalhos realizados com a ferramenta. Então, o robô ele replica as ações dos humanos na interação com a interface do usuário de um sistema ou de uma aplicação. Esse robô ele opera usando a interface da mesma forma que uma pessoa faria. Então, eu queria aqui apresentar para vocês alguns princípios que acabam direcionando o nosso entendimento e a nossa abordagem no assunto RPA. A gente entende que esses princípios eles vão direcionar todo o nosso modelo
e acabam englobando o nosso conhecimento e a nossa experiência em projetos de RPA. A gente entende que o RPA ele tem que estar alinhado com os demais processos e com a cultura da empresa. E ele tem que ser trabalhado alinhado também com as boas práticas que já existem de mercado. O ideal é que a gente tenha processos estabelecidos para todos os incidentes que a gente possa se deparar. Então, é importante lembrar que as empresas já devem possuir um processo e que esse processo ele deve ser adaptado para receber novas tecnologias. É importante aqui também sempre reforçar que a implantação do RPA é consequência de um trabalho de melhoria de processos pelo qual a empresa definiu passar. Qualquer tecnologia que seja, tá? Ela não deve ser implantada se não for para trazer algum benefício ou tratar alguma dor que já seja conhecido. E para isso, a gente sempre aconselha ou recomenda a realização de uma análise nos processos da empresa para identificar os benefícios que a gente pode conquistar. O RPA ele possibilita diversos ganhos em processos, principalmente quando se fala em excelência operacional. Mas esses ganhos eles precisam estar bem alinhados para que a utilização do RPA seja até mesmo justificada internamente na empresa. Então, quando a gente identifica esses ganhos que a gente espera trazer com o uso da ferramenta, a gente entende que o próximo passo é preparar os processos, além de analisar as condições para que a gente possa atingir os ganhos. E nesse ponto, muitas vezes, é necessário um trabalho prévio de mapeamento e modelagem do processo para a gente ter o melhor uso da ferramenta. É importante levar em consideração alguns itens, como os que estão aqui na tela. Quando é que um processo ele precisa rodar? Será que eu preciso de um robô exclusivo somente para esse processo? A estrutura atual da empresa de TI, será que ela suporta a operação com robôs? Quais atividades o robô consegue executar dentro de um risco mínimo aceitável? Porque, enfim, acaba tendo riscos para o uso do robô também. Será que os dados necessários para a execução do processo eles estão disponíveis de forma estruturada para o robô? Será que as regras de negócio desse processo elas são bem definidas? Elas são bem claras? Será que elas são regras sistêmicas? E assim como no trabalho de melhoria de processos, o RPA acaba demandando o envolvimento de diferentes áreas dentro da empresa, para que a gente consiga implantar da maneira mais consistente. Então, diferente do que se ouve no mercado, o RPA ele não é um assunto só de TI, ou muitas vezes um assunto só de negócio. Tá? É importante que a gente trate o RPA em diferentes níveis, como a maioria das soluções, seja no board da empresa, na TI ou no negócio, ou outras áreas aí que a gente acha interessante envolver, dependendo da natureza de cada automação de processo. Então, a nossa sugestão é sempre que quando a gente for falar de RPA, esse assunto ele seja tratado por um grupo multifuncional, que possa envolver pessoas aí de TI, da área de negócio e até mesmo os executivos da empresa. Dessa maneira, a gente entende que a gente tem mais chance de extrair o melhor da ferramenta. Bom, e aí acho que um aspecto-chave em qualquer iniciativa de RPA é definir uma estratégia bem clara para o processo. Para isso, é sempre importante a gente realizar uma avaliação das oportunidades de automação que possam existir dentro da empresa e avaliar também o potencial ganho, o custo e a complexidade. Em vez da gente tentar aplicar o RPA em problemas muito genéricos, o ideal é sempre a gente buscar analisar os processos das áreas e reunir um time para identificar as atividades e tarefas que possam ser candidatas à automação. Então, a gente acaba priorizando aqueles processos ou atividades que vão ajudar a alcançar os objetivos das empresas. E, para isso, a gente elenca sempre atividades que possam ter algum tipo de atraso, tá? Processos que precisam ser mais rápidos ou eficientes e tarefas com problemas de qualidade ou consistência durante o seu processo. Para cada atividade identificada,
a gente avalia o tempo necessário para a execução de uma pessoa, né? E quanto custa esse recurso para a organização e, principalmente, qual o volume de execução periódica, tá? Pode ser diária, semanal ou mensal. Isso acaba ajudando a gente dimensionar o potencial que a automação desse processo pode dar de retorno sobre o investimento feito na ferramenta. A gente considera aqui também a complexidade da implementação. Então, muitas vezes, o custo e o esforço de implementar a automação em uma tarefa que seja muito complexa, né, ele pode acabar sendo aplicado em atividades menores, mas que possam ser mais impactantes para o negócio e trazer um retorno mais rápido para a empresa. Então, aqui é importante a gente conhecer as ferramentas e os processos de negócios que já atualmente estão implementados e que já existem na empresa, tá? Antes mesmo da gente começar a usar o RPA. Porque existem muitas operações que já existem processos de trabalho para gerenciar as execuções do dia a dia, né? E esse conhecimento dá a base para a construção da automação. Então, para a gente saber quais ferramentas são utilizadas, como são aplicadas, as regras de negócio, isso também ajuda na avaliação do que já existe na empresa e de que forma a gente pode implementar o RPA com um menor esforço e configuração, né? Algumas estratégias na implantação, elas costumam fazer toda a diferença no projeto. Vou dar um exemplo, tá? A criação dos scripts de bots, ela costuma ser uma tradução do passo a passo do que é realizado atualmente pelas pessoas. Então, a gente procura não confiar 100% somente num levantamento ou uma entrevista de análise funcional que a gente possa fazer no início, né? A implementação dos bots, ela precisa prever no detalhe todo tipo de exceção. E esse tipo de exceção, só o usuário ali que realiza a atividade no dia a dia, ele costuma saber, né? Por isso, é importante a gente garantir o envolvimento permanente dos usuários durante todo o trabalho de processo de criação dos scripts dos bots, né? Principalmente para a gente conseguir determinar os passos que vão ser executados e também definir os métodos de acesso aos sistemas, né? Lembra que o bot vai fazer o trabalho ali na camada de usuário da pessoa física, né? Eu acho que um outro ponto importante também é a gente planejar as ações de monitoramento e os ajustes dos bots. Porque os bots, eles também precisam de monitoramento constante, né? Enfim, existem vários fatores aí que podem levar à interrupção da atividade dos robôs. E aí, só para dar exemplo aqui, o bot pode se deparar na tentativa de acesso a sistemas que, por algum motivo, ele possa estar fora do ar, tá? Mudança nas interfaces. Então, o sistema lá que o bot precisa acessar por algum motivo teve uma alteração no campo ou num botão, e aí o bot para de funcionar, a gente precisa entrar, fazer uma intervenção e ajustar, tá? Então, esse monitoramento dos bots é uma atividade que eu considero fundamental para a gente conseguir ter uma iniciativa de sustentação do RPA, né? Essas falhas, elas precisam ser detectadas e solucionadas da forma mais rápida possível, até para a gente não ter um impacto na atividade ou no processo, né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas para esse item específico, vale a gente montar uma equipe de sustentação e garantir uma resposta rápida para as possíveis interrupções que a gente possa ter nos robôs. Bom, então, se a gente já considerar esses pontos que a gente já falou, tá, e pensando sempre num modelo que a gente consiga mensurar, avaliar e direcionar as iniciativas em RPA, eu acho que a gente começa a estabelecer alguns facilitadores que, mais à frente, eles começam a nortear a estrutura da automação dentro das empresas. Esses facilitadores, de maneira geral, eles conseguem agregar aí em todos os níveis da estrutura do RPA, tá? E eu considero que são fatores que, de forma individual ou até mesmo coletiva, eles vão influenciar o funcionamento da estrutura
na capacidade da empresa em desenvolver o RPA de forma mais governada, mais concreta, enfim, mais funcional mesmo, né? E a gente busca aqui sempre focar na entrega do valor, né? E aí eu vou passar rapidinho aqui para alguns desses facilitadores. A gente pode falar um pouquinho aqui de políticas e normas, né? A gente entende aqui que são veículos para tradução do comportamento desejado nas orientações e nas práticas, na gestão diária, tá? Então, a gente pode considerar que as políticas e as normas, elas são um nível, digamos, abstrato, né, dos processos, mas que, de certa forma, eles vão guiar aí e dar as diretrizes para que os processos possam funcionar no dia a dia, né? E, por sua vez, os processos, eles vão descrever aí um conjunto das práticas e atividades para que a gente possa atingir os objetivos que produzem ali os resultados para alavancar o uso do RPA. E eu acho que, por si só, o RPA é uma tecnologia que pode ser integrada a outras tecnologias, né, para solucionar problema. E isso está bem dentro ali do conceito de hyperautomation. Então, acho que a própria tecnologia também pode ser considerado um facilitador que permite que o RPA vá atingir os níveis de excelência através do seu uso combinado com outras ferramentas. Tá? Claro, a gente vai passar aqui por parceiros e fornecedores, né, porque, obviamente, eles também vão ajudar no uso da ferramenta, tá? Com estratégias de outsourcing, de sustentação, e até mesmo escolha de iniciativas de automação. Tá? E, por último, claro, as habilidades e as competências que são tão associadas às pessoas, óbvio, né? As pessoas, elas não vão deixar de ser necessárias para que a gente tenha uma jornada de automação de RPA que seja bem sucedida, né? As pessoas, elas vão ajudar ali na tomada de decisão, na execução de medidas corretivas, enfim, as pessoas, elas saem do papel de bater prego e apertar parafuso do dia a dia e elas tomam posições mais gerenciais, vamos dizer assim. E aí, para nós, é importante também essa definição da empresa, né, dentro dessa jornada de automação. E aí a gente vai dividir essa jornada em 5 níveis, tá? Sendo o nível 1, iniciativas que a gente vai chamar aqui de ad hoc. Então, existe a iniciativa de RPA dentro da empresa, tá? Mas o assunto ele ainda é tratado dentro de áreas em separado, como se fossem ilhas, tá? E aí cada departamento ele vai possuir a sua própria abordagem, muitas vezes ferramentas distintas, tá? E não tem muito ali um gerenciamento, tá? E o conhecimento ele ainda não foi absorvido por toda a empresa. Então, às vezes você tem uma área ali que ele sai na frente em iniciativas de RPA, mas ainda não é um assunto ainda de toda a empresa, tá? Dentro do nível 2, a gente tem iniciativas que são já gerenciadas. Então, apesar do assunto ainda ser tratado dentro de cada uma das áreas, tá, já existe uma gestão que ainda é segmentada, tá, e já existem processos de controle. Então, muitas vezes, essa empresa já pode ter uma sustentação, ela já tem documentação dos processos. Então, existe o conhecimento na empresa, mas ainda, como é que eu posso falar? De forma tácita das pessoas. Tá? Já no nível 3, a gente já possui essas iniciativas transversais. Então, já existe ali uma visão mais holística e uma maior governança, né? Os processos aqui já existem sustentações, as demandas elas já são estabelecidas e bem documentadas. Então, os papéis de cada um dos envolvidos aqui também já são bem claros. E muitas vezes aqui a gente já possui uma gestão centralizada do RPA. Tá? No nível 4, a gente já tem resultados bem previsíveis. Tá? As iniciativas elas já são geridas por toda a empresa. Aqui a gente já tem indicadores de negócio, tá? A gente já consegue refletir claramente os ganhos que o RPA trouxe para a empresa. Tá? Já possui uma estratégia de outsourcing já bem estabelecida, bem consolidada. Já possui todas aquelas políticas e normas já bem estabelecidas também na empresa para o uso da ferramenta, tá? E já possuem treinamentos, todo o conhecimento já faz parte da empresa, a gente já possui aqui um ciclo de melhorias contínuas, tá?
E, finalmente, lá no que a gente chama de nível 5, é o que a gente chama de automações multitecnológicas. Tá? Então, aqui, além de tudo que a gente já consolidou no nível 4, o RPA ele já é combinado com outras tecnologias, que é o nosso conceito lá de hiperautomation, né? Então, aqui você já possui ferramentas possivelmente de inteligência artificial, de machine learning, tá? E essas ferramentas elas já estão ajudando, inclusive, na aceleração de atingimento de processos de maior complexidade pelos bots, né? Que a gente chama ali de bots inteligentes, tá? Enfim, aqui já é um nível muito maduro de automação. Então, a gente procura com isso descrever alguma das variáveis que acabam se relacionando, né, e formam uma base na busca do amadurecimento do uso do RPA. Né? Essas diversas variáveis aqui, ao longo do tempo de amadurecimento, elas acabam ajudando também a apontar alguns direcionadores ao longo do processo. Então, onde é que você ainda vai evoluir, né? Onde é que você já evoluiu, para que a gente tenha um roadmap de evolução não só do RPA, mas da automação como um todo. Bom, falando um pouquinho aqui da parte lá inicial, né, do mapeamento dos processos, durante essa fase de mapeamento de processos, a gente busca utilizar basicamente conceitos e práticas de duas abordagens de mercado. Tá? Primeiro aqui, a gente usa uma abordagem que já é bem consolidada, que é o conceito de BPM. Né? Esse conceito ele tem o objetivo de buscar a melhoria contínua dos processos, tá? E, de alguma forma, tornar as empresas mais eficientes e capazes de mudar o seu foco, a sua estratégia, até mesmo os seus processos, se for o caso. Né? Então, a gente busca alguns benefícios que são proporcionados pelas iniciativas de BPM, como redução de custos, aumento da eficiência e até mesmo a melhoria da qualidade e inovação. Então, a gente aqui vai tentar, de forma estratégica, levar, além da automação para os nossos clientes, processos de gerenciamento para adicionar mais valor aos produtos e serviços que a gente visa entregar. Tá? E aí, a gente vai passar, durante o nosso processo, pelas principais fases do ciclo de BPM. E a gente vai falar de modelagem de processos, simulação, execução de instâncias de processos, tá? Monitoramento e, claro, a melhoria. E aí, acho que esse ponto aqui ele é bem legal, porque a gente também vem utilizando algumas práticas e ferramentas de Process Mining. Tá? E a gente vai usar o Process Mining aqui como ponto de partida para um conjunto de registro dos eventos. Né? Não sei se todos conhecem, tá? Mas para quem não conhece, o Process Mining ele parte do pressuposto que é possível registrar de forma sequencial, tá? Os eventos que acontecem e representam uma atividade com etapas bem definidas do processo. Tá? E tudo isso está relacionado a uma instância de processo. Então, no processo, a gente também vai mapear as informações complementares, como as pessoas que executaram ou iniciaram aquela atividade, as referências temporais do evento, tá? Os elementos de dados que foram registrados, exemplo, a quantidade de produtos de uma ordem de compra, tá? O horário que aquela compra foi feita, qual usuário fez aquela compra. Tá? E aí, dessa forma, a gente busca, de certa maneira, concretizar de forma inteligente o processo a partir dos registros de eventos. E aí, como é que funciona na prática o Process Mining? A gente usa dados existentes para descobrir como realmente o processo funciona. Então, acho que a frase aqui é que você não pode melhorar o que você não sabe. Então, essa figura aqui é que você pode achar que é um gatinho quando, na verdade, é um leão. Ou você pode achar que é um leão e, no fundo, é um gatinho, né? Talvez lá seus processos não estejam muito legais e você não tenha visibilidade disso. Então, com o Process Mining, você consegue determinar as atividades e tarefas que criam gargalos e que a automação vai levar uma melhoria contínua. Tá? E aí você consegue aqui também, inclusive, simular um ROI dos seus dados futuros.
Então, a gente consegue engajar de tal forma que a gente cria um ciclo de melhorias contínuas e a gente consegue monitorar esse ciclo e os processos que vão ser sugeridos ali no Process Mining. Aqui o que o Process Mining vai fazer é entrar no sistema, então ele vai entrar nos sistemas e ele vai extrair lá do sistema os logs dos sistemas. Tá? E aqui a gente pode falar de diferentes sistemas, tá? Até mesmo uma planilha de Excel, se for o caso. Ele vai entrar lá e ele vai fazer um data mining desses eventos. Tá? E aqui uma informação que é bem importante, a gente sabe que às vezes é um pouco difícil a coleta, mas é importante que a gente consiga o timestamping do evento. Isso é bem difícil de conseguir, nem sempre a gente consegue. Mas com essa informação, a gente consegue adicionar ali alguns tributos na hora que a gente monta o dataset e dá para fazer umas análises bem legais. Tá? Vou dar um exemplo real de um cliente. A gente descobriu que na linha lá de retrabalho, o processo ele custava o dobro do preço e a gente descobriu que 43% das atividades entravam na linha do retrabalho. Então, ali eram documentos que eram mal digitalizados lá no início do processo, e isso gerava um retrabalho bem grande. Né? E aí, por causa desse retrabalho e da demora que esse cliente tinha em conseguir a coleta dos documentos, eles já de cara perdiam 20% da quantidade de clientes no início do processo. E eles não tinham a menor visibilidade que isso estava acontecendo. Tá? Bom, e aí a gente tem um processo de correlacionar, claro, porque as informações elas vêm de diferentes sistemas por onde esse processo ele passou, e aí a gente consegue gerar, aqui você está vendo aqui, está um pouco cortadinho aqui, mas no número 4 dessa figura, um gráfico de como o processo funciona, por quem esse processo passou, por quanto tempo esse processo ficou parado em cada um dos usuários ou em cada uma das suas atividades, né? Com isso, a gente consegue mapear retrabalho, decisões que foram tomadas durante esse processo, e aí então a gente consegue ter uma informação bem precisa do que a gente necessita automatizar, né? Vou dar um exemplo aqui, sei lá, das 10.000 execuções de um determinado processo, 8.000 tiveram retrabalho. Então, aqui, literalmente, é igual a gente fazer um exame de laboratório. Ele traz uma visão bem clara ali do passo a passo do processo. Né? Com isso, a gente consegue identificar algumas ineficiências e, claro, erros. Né? E aí, no ciclo, a gente tem, durante essa jornada, durante esse ciclo, né, uma etapa que é a etapa de descoberta do processo. A gente consegue analisar e aí a gente, inclusive, pós a análise, começa a simular cenários futuros. Né? Então, esse trabalho com o Process Mining ele é um pouco diferente aí do que a gente já faz em termos de mapeamento de processos, de ferramentas e atividades, porque ele não é um trabalho que foca simplesmente na automação. Né? Ele é um trabalho de extração e correlação dos dados. E aí, com isso, a gente consegue identificar todos os pontos de melhorias. Né? Então, atividades com muita frequência manual, decisões que você toma muito e sempre em determinados processos. Tá? E esse mapa de processo, como eu já tinha falado, ele gera um modelo de automação. Só para a gente fechar esse assunto, algumas observações aqui que eu acho bacana é que a gente consegue fazer algumas simulações e análises em cima do próprio BPMN que ele é gerado, que a gente consegue gerar. Né? Então, por exemplo, se eu paralisar uma atividade, ou se eu tirar essa atividade, ou se eu automatizar essa atividade, qual é o impacto do fluxo do processo? E ele também gera, até mesmo para a gente, um diagnóstico do robô. Ele sugere, inclusive, a quantidade de robôs que a gente vai precisar para automatizar uma tarefa. Tá? Inclusive, ele consegue até gerar para a gente o ROI, né, pela quantidade de robôs que a gente vai precisar utilizar. Então, eu acho que o Process Mining ele passa a ser uma ferramenta e uma etapa nessa atividade bem poderosa, até mesmo para a gente conseguir justificar em termos de números e valores, dentro da empresa, a implementação de projetos de automação. É uma ferramenta que eu considero aqui muito importante
para a gente iniciar a jornada de RPA. Né? Bom, vou mudar um pouquinho aqui o assunto, né? Falar um pouquinho de modelo de gestão de projetos. E aí, com aquele processo bem definido e bem mapeado, a gente vai entrar aqui num outro ponto que é muito importante para qualquer processo, que é o planejamento do projeto, né? E, com certeza, eu acho que é a chave para determinar o sucesso ou o fracasso do início da jornada do RPA. Eu acho que aqui é uma parte estratégica onde a gente vai determinar se o objetivo do projeto ele vai ser atingido ou não. E aí, para isso, a gente também tem técnicas de mercado que a gente usa para alinhar os times da forma mais estratégica, e aí a gente tenta ajudar a que todos possam pensar juntos, né? Basicamente, aqui a gente vai trabalhar com dois modelos já bem difundidos de mercado, né? O tradicional, de cascata, e o modelo ágil. Aqui a gente entende que a gestão tradicional, os requisitos eles vão estar ali bem detalhados, já na fase inicial do projeto, e possuem um maior custo de mudança. A gente vai acabar recomendando esse modelo em projetos de baixa incerteza, né? Nos quais ali a solução ela já é bem conhecida, e aí a gente vai acabar tendo poucas chances de mudança de escopo, né? Ou quando não faz sentido implementações que sejam incrementais. Exemplo, em sistemas com módulos que sejam dependentes um do outro. Tá? Então, a gente não vai conseguir fazer ali mudanças incrementais porque o próprio sistema ele não vai deixar. Né? Aí, por outro lado, a gestão ágil ela vai fazer mais sentido em alguns aspectos com pequenos ajustes contínuos de escopo, né, e em pequenas etapas de implementação e maior interação das equipes. Então, em certo momento, eu diria que os dois modelos eles vão ser importantes e a gente consegue até mesmo trabalhar de forma conjunta, né? O mercado agora chama de modelo híbrido, onde a gente vai misturar um pouquinho do modelo de gestão tradicional com o modelo incremental de entrega. Então, aí, durante um projeto, a gente vai basicamente tentar responder a 3 perguntas, né? O que vamos construir? Quando é que a gente vai precisar da conclusão? Né? E como é que a gente vai chegar lá? Aqui o importante é lembrar que as respostas para essas perguntas elas podem mudar a maneira que a equipe progride o desenvolvimento do projeto. Então, o que a gente vai buscar aqui é garantir que a equipe entregue o produto certo no momento certo. Eu vou passar bem rápido aqui por essas 3 perguntas, né? Para que a gente consiga bem consolidar esse conceito. Né? Começar aqui no conceito do o que vamos construir. Né? Durante a equipe de projeto, ela precisa aí ter muita clareza a respeito do que a gente exatamente vai construir. Mas acho que aqui a verdadeira questão é qual o problema que o produto precisa resolver. Se a gente conseguir, no início do projeto, responder essa pergunta, aí as coisas vão começar a ficar um pouco mais fáceis, né? Por isso a gente acaba usando muito ali na modelagem do processo o Canvas. Aí ele possibilita para a gente ali uma forma muito mais visual de direcionamento do que vai precisar ser feito, né? E a visão do produto que está sendo construído. Tá? E aí sempre que necessário e que possível, a gente vai revisitar o Canvas e vai reavaliar sempre que necessário o processo em si. Tá? E aí a segunda pergunta ali é quando é que vamos precisar da conclusão? E agora que a gente sabe o que a gente está construindo, a gente precisa realmente saber quando precisa estar pronto. Né? E aqui a gente não espera que todo o projeto se complete e vai entregando em pequenos incrementos, aí muito mesmo focado em modelo ágil. Né? E aí, dessa maneira, a gente consegue obter o máximo de retorno possível ao longo do caminho, já ali com pequenos entregáveis. Né? Então, aqui o nosso roadmap ele vai sempre se basear nas entregas incrementais. Tá? E aí a terceira pergunta é como é que a gente chega lá? A última peça aqui do planejamento estratégico, eu acho que é de estabelecer um plano sobre como a equipe vai atuar sempre no próximo release. Tá? Então, a gente vai sempre dar prioridade aos itens de cada release.
Uma vez que a nossa equipe, que vai efetivamente entregar ali o produto, a gente vai sempre buscar envolver todos os membros do time do cliente naquela visão multifuncional, né? Para a gente conseguir definir cada um dos releases dentro do processo e das atividades. Então, eu acho que o importante aqui é que, independente da metodologia, no planejamento que a gente vai fazer do projeto, a gente vai buscar sempre aumentar as chances de sucesso, englobando ali essa equipe multifuncional, tá, dos nossos clientes, para que, de certa forma, a gente consiga ir além das expectativas do projeto. Bom, aqui a gente já passou pela fase lá de mapeamento do processo, tá? O planejamento do projeto, tá? O go live do projeto em si. E aí eu queria entrar num assunto que para a gente é muito importante, tá? Que são os centros de excelência e sustentação da jornada de automação. Então, quando a gente fala em RPA, a gente não está falando aqui só da implementação dos processos, tá? A gente precisa ter um controle de tudo o que é desenvolvido e implementado como forma de garantir o melhor desempenho e tentar mais à frente lá evitar problemas. Tá? Então, é por isso que é importante a gente sempre contar com uma sustentação ou com um centro de excelência. Tá? Então, aqui eu queria apresentar agora para vocês alguns pontos importantes para mim, né, para nós, sobre esse conceito que hoje já é bem falado no mercado. Tá? A gente entende que o centro de excelência é uma peça bem importante quando a gente trabalha com a implementação de RPA. Basicamente porque um centro de excelência é criado para as empresas manterem um padrão de qualidade no processo do desenvolvimento dos bots. E também, assim, a gente consegue evitar possíveis ruídos de comunicação, além de manter a performance do time de desenvolvimento. Na nossa estrutura aqui hoje na Emart, a gente já possui uma equipe responsável para ser a guardiã dos padrões, tá? Junto do cliente, obviamente, e em conjunto com os nossos clientes, a gente cria manuais de programação, além de toda a documentação dos projetos. E isso ajuda a preservar a linha de desenvolvimento que o cliente que vai escolher. Eu diria aqui que o grande objetivo nosso, como centro de excelência, é a garantia de um processo de desenvolvimento ordenado e pensado sempre no futuro. Tá? Justamente para que a gente não crie padrões diferentes em cada área, em cada aplicação, até mesmo em cada ferramenta. Tá? E aí, com isso, no final, a gente tem um risco de uma mistura de código que consegue criar muita confusão e muita dificuldade, até mesmo na hora que a gente vai querer escalar a aplicação dentro daquela nossa jornada, lembra? Quando a gente vai ali mudando dos níveis. Só para falar algumas atividades aqui dos nossos times, a gente implementa a tarefa, a gente monitora a execução dos trabalhos e dos bots, tá? A gente consegue priorizar as demandas com o time do cliente de desenvolvimento, tá? E, obviamente, a gente dá o suporte aí a toda a operação dos bots que já estão em funcionamento. Por isso, acho que aqui a nossa sugestão é sempre a gente já criar um centro de excelência já nas primeiras linhas de código que a gente já começar a desenvolver. Bom, como eu já falei aqui, né, a gente entende que desde o primeiro dia a gente já consegue agregar valor com a nossa sustentação e com o nosso centro de excelência. Inclusive para a gente não perder sinergia ou produtividade dos nossos clientes, né? Para que os nossos clientes já tenham, desde o início, todas as áreas desenvolvendo na mesma direção e com a mesma tecnologia e com a mesma linha de código, né? Eu acho que nesse sentido aqui, o Centro de Excelência ele vai trazer diversas vantagens para o próprio negócio do cliente, tá? Principalmente porque a equipe de desenvolvimento ela vai enxergar com mais clareza todo o padrão estabelecido e vai conseguir desempenhar um trabalho de maneira mais rápida e garantir um padrão de qualidade. Bom, e aí vamos pensar, né? Se a gente estabeleceu os padrões e se a gente criou documentação e manual, eu entendo que a gente com isso consegue encurtar todo o ciclo de produção
e trabalhar de uma maneira mais otimizada possível. A gente utiliza também todas as normas, né, de uma equipe que vai ser dedicada para monitorar o desenvolvimento das novas aplicações e dos processos. Isso de maneira mais ordenada possível. Tá? E eu acho que isso é fundamental para a gente garantir o padrão de qualidade. Então, se todos os profissionais de desenvolvimento falam a mesma língua, a gente consegue garantir que o processo ele aconteça de maneira integrada. Além, claro, que com o centro de excelência, não importa ali onde está essa equipe, né? Se ela está presencial, se ela está remoto, né? O que a gente tem que perseguir aqui é um padrão que vai ser seguido por qualquer programador que coloque a mão numa linha de programação de bot. Tá? Então, menos retrabalho e mais eficiência significa também a redução de todos os custos operacionais relacionados ao desenvolvimento dos processos. Né? Aqui a gente está falando de otimização e melhoria contínua. Na minha visão, se a gente consegue detalhar com clareza todos os processos e a maneira como eles vão acontecer, a gente também estabelece as normas para que os dados sensíveis da empresa, né, sejam protegidos. Né? À medida que a gente implementa mais e mais robôs, mais difícil é a manutenção dessa escalabilidade do negócio. Então, com o nosso suporte, com o nosso centro de excelência e sustentação, a gente consegue justamente criar esses padrões e tornar essa escalabilidade na empresa possível de maneira mais fácil. Né? Eu acho que aqui, no final das contas, o centro de excelência ele vai servir para a gente manter a qualidade do serviço. As entregas elas vão acontecer de maneira mais rápida, mais segura e mais satisfatória para o nosso usuário final da aplicação. E eu acho que isso é fundamental para a gente melhorar a percepção até mesmo do negócio. Bom, e aí como é que a gente implementa esse centro de excelência? Né? A gente vai ter alguns passos simples. Né? A empresa, obviamente, vai contar com o centro de excelência para melhorar o processo de implementação. E a nossa proposta é que o cliente sempre parta da escolha do melhor modelo. Né? Existem 3 modelos de centro de excelência. Né? O modelo descentralizado, o modelo centralizado e o modelo híbrido. Em primeiro lugar, a gente procura, junto com o cliente, escolher qual vai ser esse modelo que a gente vai implementar para a empresa, para entender até mesmo quais são as necessidades e qual deve ser a estrutura que vai suportar aquele time. Então, qual é o melhor modelo de centro de excelência? Eu não sei nesse momento responder, né? Até porque cada empresa possui uma cultura, uma estrutura e necessidades próprias, mas acho que aqui o mais importante é conhecer todos os modelos e olhar para os processos de cada empresa para entender qual deles vai ter um fit maior com o negócio de cada um. Né? Aí vou passar rapidinho aqui pelos 3 tipos de centro de excelência. Né? Nesse primeiro modelo aqui centralizado, as atividades elas vão ficar mais focadas em um time e em uma estrutura, tá? E aí eles é que vão priorizar as demandas e definir os padrões do RPA para toda a empresa. Eu acho que aqui o benefício desse modelo centralizado é o compartilhamento de experiências e os aprendizados, que vai acontecer de maneira muito mais rápida, tá? E, inclusive, o controle e a padronização dos processos. Eu acho que aqui a principal desvantagem é a dificuldade de flexibilizar para todas as áreas e unidades do negócio o modelo, né? E acho que a expansão aqui ela fica um pouquinho mais lenta. Já nesse modelo descentralizado, a gente não vai possuir apenas um centro com recursos para o desenvolvimento das atividades. Então, todos os processos que envolvem a priorização das novas demandas, elas são executadas dentro de cada uma das áreas e das unidades do negócio. Tá? Então, assim, eu acho que esse modelo descentralizado ele vai trazer alguns benefícios na personalização da ação em diferentes áreas. Tá? E vai trazer muito mais dinamismo também.
Mas aí também a gente enfrenta alguma dificuldade na hora de capacitar os profissionais, porque afinal de contas você vai ter que ter profissionais em todas as áreas, em todas as unidades, tá? E aqui fica um pouco mais difícil também a gente compartilhar o aprendizado. Você vai acabar criando ilhas dentro da empresa de conhecimento, tá? Normalmente o que a gente sugere é justamente o modelo híbrido, né? Justamente porque ele pega qualidades do modelo centralizado e do modelo descentralizado. Então, aqui a gente consegue dar como um exemplo que a gente tem, por muitas vezes, troca constante entre as unidades e de compartilhamento de experiência, né? Mas essas áreas elas acabam atuando de maneira autônoma. Então, elas são autônomas, mas de alguma forma elas trocam experiências entre elas. Então, a gente entende, né, que o desenvolvimento de cada centro de excelência vai acabar sendo um dos pilares para a gente garantir a manutenção dos padrões e da qualidade do negócio. E eu acho que aqui o mais importante é que vai permitir que a empresa tenha uma visão mais focada no futuro da jornada do que especificamente no que está sendo desenvolvido naquele momento. Bom, pessoal, eu acho que à medida que o RPA começa a se expandir dentro das empresas, né, vários desafios vão começar a aparecer. Eu tentei aqui nessa apresentação dar uma pincelada nos principais pontos que a gente acaba enfrentando no dia a dia, né? É claro que são muitos assuntos, para cada um desses assuntos aqui a gente poderia perder um dia inteiro para falar especificamente de cada um, mas eu tentei rapidamente aqui passar por cada um deles, né? E tentar compartilhar um pouquinho do que a gente enfrenta na prática com os nossos clientes. Acho que o importante aqui, né, como eu falei, é que eu tentei demonstrar essas mudanças dentro das empresas, né, que elas vão acontecer nessa jornada de automação e que é importante a gente já estabelecer desde o início as bases para que a gente faça essa transferência do trabalho dos humanos para os robôs, né? Eu acho que aqui o principal desafio do RPA é que a mudança ela é muito mais rápida do que na implementação de ferramentas tradicionais que a gente tem no mercado, como um RP, ou né, que são soluções de grande porte e que essa transferência ela acontece de forma mais lenta, né? E eu acho que é por isso a gente tem que ter as ferramentas certas, né? E os conceitos certos para ajudar no planejamento dessa operação e até mesmo em algumas empresas fazer um redesenho organizacional, né? A disposição do processo de trabalho antes e depois da implementação das soluções de RPA, ela passa por uma mudança que é bem crítica, né? Principalmente para a gente conseguir mostrar para as pessoas dentro da empresa qual o valor que a gente vai gerar e mostrar principalmente que a gente está buscando ali no dia a dia a otimização não só dos processos, tá? Mas também como uma otimização da utilização do recurso do ser humano, de maneira geral. Tá? Bom, pessoal, eu dei uma passada bem rápida aqui, tá? Por alguns conceitos, ferramentas, e era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Tá? Vou abrir aqui para algumas perguntas que vocês tenham e bate-papo. Eu acho que está fechado aqui.